Então, pessoal, hoje vamos abordar o tópico receituário agronômico e nova classificação dos agrotóxicos. Então, vamos abordar nessa aula o seguinte roteiro. Vamos falar sobre a bibliografia, definições e conceitos sobre receituário agronômico e a nova classificação dos defensivos. Então, essa é a literatura básica que nós utilizamos para preparar essa aula, tá? E dizer que, conforme a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, agrotóxico pode ser definido como qualquer substância ou mistura de substâncias usadas para prevenção, destruição ou controle de qualquer praga. Tá? Então, essa é a definição preconizada pela FAO. Então, isso pode incluir vetores de doenças humana ou animal, espécies indesejadas de plantas ou animais, que possam estar interferindo tanto a produção quanto o processamento, armazenamento, o mercado de alimentos, como óleos agrícolas, madeiras, substâncias derivadas, e em produtos alimentícios de origem animal, o que podem ser administrados a animais por ingestão contábil, tá? Então, além do dano ou injúria à parte vegetal, também agrotóxico, pode ser também aplicado, esse termo pode ser aplicado também à substância que visa prevenir ou remediar danos ou injúrias à saúde animal, tá bom? Então, agrotóxicos são categorizados em diferentes níveis, né? Então, aqueles inseticidas combatem insetos, logicamente, herbicidas combatem plantas daninhas. Então, existem os herbicidas, né? Aqueles desfoliantes que combatem folhas indesejadas, também raticidas que vão combater roedores, fungicidas que vão combater fungos, então fumigantes que combatem bactérias de solo, então são diferentes categorias, tá? E de acordo com essa portaria 82 de 12 de agosto de 2016, podem ser, nesse caso, eh, definidas as pragas de maior risco fitossanitário nas principais culturas agrícolas nacionais para fins de priorização dos processos de registro de produtos e tecnologias de controle. Então, vão ser consideradas as pragas de maior risco fitossanitário e importância econômica, necessitando de priorização de registro de produtos para seu controle, essas pragas que estão listadas aqui. Então, ferrugem da soja, mofo branco, helicobacter pyrrhizia, que é um inseto prolífago, a mosca branca, que também é um inseto sugador, que ocorre em várias culturas, tá? Então, essas pragas, elas têm prioridade em relação ao registro de novos eh, produtos fitossanitários, tá? De acordo com essa portaria do mar. Então, aqui são exemplos de insetos de elevada importância econômica, né? No poder parnífera, por exemplo, o bicudo do algodoeiro e moscas das frutas, por exemplo, além dos cucurutos, dos carúnculos, tá? Então, hoje em dia, nós falamos em manejo racional de agrotóxicos. Então, uso mínimo de agricultura em prol da agricultura sustentável, tá? Isso com vistas a mitigar e remediar problemas fitossanitários, sempre também preconizando a criação de novas políticas públicas e nível institucional, tá? Para que nós possamos ter uma racionalização de uso dessas moléculas. E o receituário agronômico ele surgiu como uma forma de se otimizar o uso desses defensivos, tá? Então, entende-se por receita ou receituário agronômico a prescrição e orientação técnica para a utilização de agrotóxico ou afim, do profissional legalmente habilitado, conforme a lei, o decreto, aliás, 4.074, tá? De 4 de janeiro de 2012. Então, com esse receituário agronômico pretende-se buscar a origem do problema com vista a atingir com o máximo de eficiência e mínimo o uso de insumos. Então,
Para isso, exige-se do técnico, nesse caso, engenheiro agrônomo, florestal ou técnico agrícola, conhecimento profissional que possa atingir esse objetivo, tá? Então, essa venda de agrotóxicos ou de defensivos e afins aos usuários, ela sempre deve ser realizada portando receituário agronômico, tá? Então, prescrito por esses profissionais legalmente habilitados, tá? Então, quem são esses profissionais legalmente habilitados? Então, de acordo com resolução do CONFEA 344, de 27 de julho de 1990, os engenheiros agrônomos e florestais são aqueles profissionais habilitados para prescrição de receituário agronômico. Aí existe um decreto federal 4.560, de 30 de dezembro de 2002, que também habilita, né, os técnicos agrícolas a emitirem essas receitas, tá? Então, é importante que o profissional habilitado ele tenha um mínimo de conhecimento sobre manejo integral de pragas, doenças e plantas invasoras. Ele também tem um mínimo de conhecimento sobre tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários e a disposição final de resíduos, embalagens, né? E também uma proteção ao meio ambiente, tá? Então, o manejo integrado de pragas, como a gente já tratou nas aulas anteriores, visa a utilização de forma harmoniosa de pelo menos duas estratégias de controle. Então, e aí nós podemos pontuar a identificação, monitoramento da praga, a avaliação, a prevenção, a tomada de decisão e novamente, continuar o monitoramento dessas espécies indesejáveis, né? As espécies de praga, tá? Então, a receita, ela deve conter necessariamente o nome do usuário, da propriedade e sua localização, diagnóstico, a recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula do produto, uma recomendação técnica, a data, nome, CPF e assinatura do profissional que emitiu, além do seu registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, tá? Então, essas são as informações mínimas necessárias. Então, aqui um exemplo de preenchimento, tá? Dessas informações, em que são atribuídos os nomes tanto do usuário quanto do profissional também, habilitado, responsável técnico, tá? Bem como a localização. Aqui, nesse caso, são descritas as informações com os dados técnicos de ocorrência do inseto, ou seja, a diagnóstico do problema. Então, aqui é um exemplo em que se tem detecção de botões florais atacados pela lagarta das maçãs, do alcogoeiro, tá? E aí simulando uma infestação na ordem de 10%, tá? Então, é importante que haja a prescrição técnica do produto comercial que vai ser aplicado, incluindo dose, modo de aplicação, precauções de uso, precauções de manuseio, tá? Posso colocar observações adicionais, como, por exemplo, orientação em relação à tríplice lavagem, descarte das embalagens vazias. Então, é importante também detalhar em qual cultura que vai ser aplicado, como eu falei para vocês, as doses, as concentrações, a modalidade de aplicação, se vai ser terrestre, ou aéreo, tá? E a época de aplicar, bem como o intervalo de segurança, tá? Então, sempre é importante que o profissional ele coloque orientações quanto ao manejo integrado de pragas e também da resistência, precauções de uso, e sempre também mostrando as orientações em relação ao uso de EPI, tá? Então, esse receituário sempre tem que ser emitido em duas vias, uma via fica com o responsável, né? Então, na realidade, a primeira via ela vai ficar com o usuário, tá? E a segunda
via, ela vai ficar com o estabelecimento comercial, tá? Então, o usuário responsável pela compra nesse caso, do agrotóxico, tá? Então, duas vias, uma via com o usuário, tá? E outra via vai ficar com o estabelecimento comercial. Então, é importante que essas vias, elas sejam mantidas aí por um prazo de 2 anos, porque é o prazo em que pode se manter pode ocorrer a fiscalização. Tá bom? Então, em relação a as pessoas físicas ou jurídicas que são prestadores de serviço na aplicação de agrotóxicos. Então, se exige uma relação detalhada do estoque existente. Tem que ocorrer também um programa de treinamento de seus aplicadores de agrotóxicos e afins. Sempre tem que haver a relação também do nome comercial e dos produtos e quantidades aplicados, tá? Acompanhar os respectivos receituários e guias de aplicação, tá? E aquela segunda guia de aplicação, tá? Então, essa guia de aplicação, ela deve conter o nome do usuário, o endereço, a cultura e área, os volumes aplicados, tá? Local da aplicação e também o nome comercial do produto, a quantidade empregada dos produtos comerciais, formas de aplicação, data de prestação de serviço, precauções de uso, recomendações gerais e também identificação e assinatura do responsável técnico. Então, todo agrotóxico ele deve ser recomendado com base no Ministério da Agricultura no Brasil, tá? Então, aqui é um site, aqui é um print do site, no caso, Agrofit, tá? Que vocês podem consultar todos os produtos, inclusive marcas comerciais, tá? Os titulares de registro e a recomendação para cada praga e cultura, tá? E aí, é importante também que no receituário agronômico tenha essa informação em relação ao momento de aplicação, com base nos níveis de controle. Então, as estratégias de manejo integrado elas devem ser recomendadas à medida em que foi atingindo esses níveis de controle, tá? E sempre pensando, né, nessa questão de compatibilidade das estratégias, tá? Então, sempre nós preconizamos atender às necessidades das lavouras, né, dos cultivos protegidos ou controle em ambientes fechados, numa perspectiva sustentável, que as estratégias elas sejam economicamente viáveis, tá, ambientalmente compatíveis, tá, e socialmente justas. Então, esse é um dos princípios do manejo integrado de pragas. Então, o tipo de aplicação do agrotóxico também deve ser especificado. Então, se é um manual postal, postal motorizado, tratorizado, então, qual o volume indicado, horário de aplicação, então, precauções em relação à velocidade do vento, a precipitação pluviométrica, temperatura, então, tudo isso deve ser descrito. E outra informação importante também está relacionada ao uso dos equipamentos de proteção individual, né? Então, existe toda uma recomendação em relação à sequência de se vestir o EPI, tá? Bem como retirar. Então, por exemplo, o aplicador que vai vestir o EPI, ele deve primeiro usar a calça, depois o jaleco, depois as botas, depois o avental impermeável, depois o respirador, uma viseira facial, uma touca árabe, e por último colocar as luvas, né? Então, para retirar os EPIs, primeiro vai retirar a touca árabe, depois a viseira facial, depois o avental, depois o jaleco, depois as botas, depois a calça, depois as luvas e o respirador. Então, em relação à prescrição de controle, eh, deve-se também colocar o máximo possível de informações em relação ao nome do produto comercial,
os ingredientes ativos que estão presentes lá nos produtos comerciais, tá? Quantidade, a formulação, período de carência, a classe toxicológica, que inclusive a gente vai falar sobre a nova classificação, e o grupo químico, tá? Além, também tem que detalhar se é um produto biológico, se é um produto químico, se é um produto sistêmico de outra natureza, tá? Então, é importante colocar o local, data e assinatura do responsável técnico, tá? E essa é a classificação anterior dos agrotóxicos. Então, nós tínhamos apenas quatro classes, classe um, 2, 3 e 4, tá? Então, existiam esses quatro grupos, extremamente tóxicos, altamente tóxicos, medianamente tóxicos e pouco tóxicos, tá? Então, nós hoje temos uma nova classificação, seguimos uma classificação chamada GHS, né, o Sistema de Classificação Globalmente Unificado. É um sistema acordado internacionalmente, criado pela ONU, e foi lançado em 1992, na época nova. Então, foi criado para harmonizar as várias classificações e padrões de rotulagem usados em diferentes países. Então, a proposta é que se tenha uma classificação mais direta, né, quanto aos riscos potenciais à saúde. Então, os principais elementos dessa comunicação em relação ao perigo no rótulo são sigla, palavra de sinalização e declaração de perigos, tá? Então, anteriormente, só enfatizando, existiam as classes extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco tóxico. Hoje, existem essas seguintes classes. Então, extremamente tóxico, altamente tóxico, faixa vermelha. Pouco tóxico, improvável de causar dano agudo, faixa azul. Moderadamente tóxico, faixa amarela. E aí podem ser pouco tóxico ou sem advertência, tá? É, nesse caso aqui, essa faixa é pouco tóxico ou é, também sem classificação, tá? Então, pessoal, essas classes, essas novas classes, elas foram desenhadas com base na toxicidade aguda oral, PL50, cutânea, tá? E também a inalatória, a CL50. Então, existem essas categorias, ó. Extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico, pouco tóxico, improvável de ocasionar dano agudo ou não classificado, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre receituário agronômico e nova classificação dos defensivos. Tenho certeza que essa aula ela irá somar de uma forma expressiva na formação acadêmica de vocês, tendo em vista a grande relevância do tema para a formação do engenheiro agrônomo.